Então, vamos dar início à segunda parte da sessão aqui, que será aberta, então, pelo Márcio Pina, ex-procurador-geral da ANEEL, que agora, na verdade, ex-interventor também, né? Trabalhou no corpo de uma das empresas do grupo Redes, que foi sujeita à intervenção, e agora integra o quadro, né, da Advocacia Bettiol. Márcio, 15 minutos. Ok. Obrigado, doutora Joísa, a quem eu agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de participar de um evento da Fundação Getúlio Vargas, e também ao doutor Bettiol pela confiança de convidar-me aqui para assumir um papel de moderador e iniciar os debates. Ouvimos aqui da doutora Joísa um panorama geral, sob o ponto de vista não apenas brasileiro, mas também comparado com alguns elementos dos Estados Unidos, acerca das limitações políticas, econômicas, sociais, algumas condicionantes econômicas também que afetam o problema que estamos aqui discutindo, do conflito no uso múltiplo das águas, com foco na energia elétrica e na água. O principal deles, o crescimento nos países emergentes com a urbanização concentrada. O doutor Mozart também nos brindou com uma avaliação do gerenciamento integrado, com o uso múltiplo focado numa análise em cima do Nordeste brasileiro, e a necessidade desse gerenciamento integrado e a utilização, às vezes, até do uso da energia elétrica na forma de integração das bacias. Da professora Marilene, gostaria de destacar a preocupação com o conflito de competência na dupla dominialidade, as questões atinentes também à operação, o uso do sistema no saneamento, as questões afetas ao Paraíba do Sul e ao sistema Cantareira. Da apresentação aqui do Dr. Vicente, eu destacaria principalmente um ponto que é a ausência de alguns mecanismos previstos em lei para tratar-se a questão da escassez do recurso hídrico nos momentos de crise, permitindo medidas financeiras de compensação e indenização, como também as discussões nos usos múltiplos da definição de vazão mínima, no foco da operação do sistema, em conflito com as outras atividades, em especial a navegabilidade, a questão da necessidade de termos uma nova avaliação de DRDH no momento das concessões renovadas ou prorrogações, para que se avalie neste novo cenário, e não o de 50 anos atrás, o uso múltiplo da água e as limitações que devem ser postas, e agora com possibilidade jurídica ao concessionário de forma mais tranquila, como condicionante à renovação, um pouco do que eu entendi. Além de questões próprias da operação dos reservatórios, também a necessidade da declaração de prioridade do uso da água para o consumo humano no Paraíba do Sul e as questões do Santa Cecília. Vou tentar aqui brevemente iniciar a provocação do debate, passando um pouco pelo que ouvimos dos que me precederam, e gostaria, antes disso, de destacar aqui a presença também da ANEEL, de alguns colegas da ANEEL, na pessoa do Dr. Denir, superintendente de gestão de recursos hídricos, além dos demais colegas que já foram aqui citados pelos que me precederam, da ANTAC e da ANA. Bom, iniciando aqui a discussão, eu percebo que há um foco diferente na gestão da outorga e na gestão de planejamento e operação do setor elétrico. Enquanto os gestores da outorga do uso da água têm uma prioridade do seu foco na bacia hidrográfica, a meu ver, no planejamento e gestão do setor elétrico, há um foco principal no sistema eletroenergético de uma forma geral, sob um ponto de vista nacional, integrado na otimização desse recurso energético, não apenas olhando para uma bacia, mas olhando muito mais para o todo. Isso gera algumas das falhas que o sistema apresenta nesse gerenciamento integrado, como tentarei explorar sem fazer nenhuma crítica às decisões que foram tomadas, mas muito mais tentando usar alguns casos concretos para suscitar o debate de questões conceituais e de aperfeiçoamento desse marco regulatório que eventualmente precisaremos enfrentar
para alcançarmos os desafios que o contexto que a doutora Joísa explorou mostram na nossa tendência. A visão do setor elétrico, então, tentei esboçar nessa figurinha. O operador e o planejador do sistema elétrico tem na sua cabeça, ao que parece, exclusivamente o uso racional do recurso energético, sobre o ponto de vista do aproveitamento de um potencial hidráulico bem da União, de um recurso público que é a água, e na tragédia dos comuns, quanto mais se explorar o bem que é de todos, melhor, e não na utilização tão racional assim quanto o do privado, mas olhando para aquilo que pode ser um aproveitamento otimizado do conjunto de bacias, permitindo, inclusive, aquilo que chamamos de transferência virtual de águas entre as bacias, mas sempre com um foco no aproveitamento energético, no máximo recurso energético que se pode explorar deste contexto como um todo. Enquanto que, por outro lado, o agente gestor da outorga de águas, com a complicação que foi aqui destacada pela doutora Marilene, da dupla dominialidade e os conflitos de competência, tem na sua mesa um foco mais restrito, um foco que ele não pensa, talvez, do mesmo modo que o anterior, no conjunto de bacias e na sua otimização sob um ponto de vista nacional, mas lida ali com outros problemas, que são os demais usos dos recursos hídricos. E talvez aqui eu deveria, doutor Mário, ter aumentado o tamanho do navio, quando fiz o meu desenho, né? E o tamanho da energia é o esforço dele em conciliar com os demais, mas esse é o desafio na outorga das águas. O sistema está falhando no gerenciamento integrado, ou que parece sim, e o que eu pretendo agora é abordar esse ponto de vista no planejamento e também na operação, como foi dito aqui, na operação há uma dificuldade também focada no uso do recurso energético que, às vezes, dificulta outros aproveitamentos. Como alocar de forma mais econômica o recurso que é escasso e limitado, como, por exemplo, na decisão da Austrália, em que, no momento de escassez hídrica, deixou-se de alocar recursos para o cultivo de arroz e mais para o cultivo de uva, porque o proveito era mais eficiente em reais por metros cúbicos por segundo, algo dessa natureza. Na operação do sistema ou no planejamento do sistema, está no momento de pensarmos ou não na escolha destes potenciais sobre o ponto de vista de eficiência do uso da água em metros cúbicos por megawatt-hora. Então, voltando aqui a essa preocupação, o planejamento tem esse foco. Tem o foco na escolha dos aproveitamentos hidrelétricos, não se leva em consideração, muitas vezes, os outros usos, mas apenas a racionalidade do aproveitamento que tem uma melhor viabilidade técnica e econômica focada no uso do recurso energético. Quando, muitas vezes, nós perdemos a oportunidade de associar a esta escolha para o potencial que será levado a leilão, outros usos que gerarão ao país certamente grande competitividade, como, por exemplo, a questão da navegabilidade. Não apenas aquele aproveitamento que possa gerar a construção associada de uma eclusa ou de um derrocamento, mas também aqueles outros que, na sequência da hidrovia, precisam ser desenvolvidos para que aumente a competitividade dessa situação. Esse mesmo elemento se repete, muitas vezes, na operação focada nesse sistema, como é a questão do Tietê, que prejudica a navegabilidade em detrimento da geração. E o quanto custa isso para o Brasil? Entra na conta da viabilidade técnica e econômica da SGH? Certamente não, acredito eu. O preço da perda da competitividade em outros segmentos. Aqui vou explorar o do transporte aquaviário, me valendo apenas, por exemplo, de uma discussão no âmbito da CNI quanto a alguns projetos de desenvolvimento de hidrovias em que ali se discutia em reais por tonelada da produção agrícola mato-grossense em Xangai, uma diferença de R$ 222 para R$ 136, quando se pudesse desenvolver a hidrovia. Ou não é o momento de pensarmos uma política mais focada no todo e a viabilidade econômica deste conjunto de recursos, não apenas o energético. Então, uma das perguntas que eu começo a levantar para que possamos discutir é esta. Seria possível, nos planejamentos de novos aproveitamentos hidrelétricos,
que a concessão fosse associada não apenas à exploração do potencial hidráulico, mas de outros usos destes recursos hídricos também, como, por exemplo, associado ao transporte aquaviário, para que o mesmo empreendedor pudesse construir a eclusa ou o derrocamento ou desenvolver a hidrovia, certamente temos uma grande dificuldade. Não conhecemos ainda hoje qual será o tráfego que aquela região terá. E aí não dá também, para o lado do consumidor de energia, suportar novos subsídios, que a tarifa já não há espaço para isso. Como fazer, então, o desenvolvimento de uma concessão associada? Porque quando você coloca isso na mão de um empreendedor, o desenvolvimento energético, e na mão de outro, a construção da eclusa ou da hidrovia, o conflito de interesse dificulta a exploração ótima do somatório dos dois propósitos naquele trecho de rio, por exemplo. E, além disso, é ou não é o momento de avaliarmos os aproveitamentos a partir não apenas dos elementos que temos hoje, mas também da eficiência em relação ao uso da própria água, como numa avaliação de metros cúbicos por segundo, da eficiência da fator de capacidade da própria usina. Aí o doutor Mozart e o doutor Vicente me ajudarão a responder. O Rio São Francisco está secando ou não? Não é? Já que a imprensa não está aqui, fiquei mais à vontade para alterar a minha pergunta, viu, doutor Vicente? Mas, na verdade, o que eu quero discutir com isso é que há algumas suspeitas e há algumas certezas e há algumas indefinições. Uma delas é sabermos se hoje os dados que nós temos, que foram considerados não apenas na definição da curva cota área-volume, quanto de água eu tenho para usar com dados de 1960, e a dificuldade que ANA e ANEEL tiveram de implementar, por exemplo, a resolução conjunta número 3, que definia a avaliação dos empreendedores, batimetria de reservatórios, saber se a sedimentação aumentou ou não, mudou ou não esse recurso que nós temos hoje disponível, e estamos operando com base num conjunto de informações. Essas informações continuam críveis. O montante de estimativa de irrigação, o montante de Sobradinho é o mesmo que se tinha há 60 anos atrás? Certamente não. Algumas coisas aconteceram, alguns controles foram possíveis, outros, por dificuldades operacionais, não foram. E há um esforço econômico conflitivo, inclusive do próprio empreendedor gerador de energia elétrica, que não quer colocar em risco a sua garantia física, a sua energia assegurada contratada. Então, a gente, muitas vezes, atribui a ele levantar informações que ele teme descobrir qual verdadeiramente é. Porque se ele não tem aquela garantia física toda, aquele volume de água todo, pelo menos ele tem uma garantia contratual assegurada e o MRE vai gerar a diferença para ele, o mecanismo de realocação de energia do setor elétrico. E, da mesma forma, algumas discussões quanto à vazão mínima de efluente dos reservatórios, aí entra a questão que o doutor Vicente já discutiu, como indenizar ou não o prefeito que não quer baixar a tomada d'água dele e a geração fica prejudicada com uma vazão mínima que eventualmente poderia ser buscar-se outros meios de permitir um melhor aproveitamento do conjunto. Né? E não deixando aqui de dar uma oportunidade também para a doutora Marilene discutir um assunto que eu tenho certeza que ela conhece muito, que é a discussão já antiga, há mais de 20 anos, do bypass dos rios poluidores na bacia do Rio Paraíba do Sul, em que nós guardamos ali um montante de água que vai bombeado do Paraíba do Sul para o Gandu, para diluir o esgoto e conseguir fazer um abastecimento potável já no rio Gandu. Para os que não conhecem essa discussão, o governo do Estado de São Paulo pretendia tirar, talvez apenas, não seja uma palavra que coloque aí um juízo de valor, mas 5 metros cúbicos por segundo antes do rio Gandu. Aqui no meu exemplo, se vocês conseguirem, a imagem talvez não esteja muito boa, eu estou sem um apontador, mas onde começa aquele pontilhado, no reservatório aqui de Santa Cecília, há um bombeamento, se não me engano, de 110, agora no momento de escassez, a 160 metros cúbicos por segundo. A SEDAI tira ao longo do rio Gandu apenas 50 metros cúbicos por segundo para abastecimento humano, e a diferença assegura a diluição do esgoto necessária para que se consiga tratar essa água, para tirar lá na frente, e também para a geração das usinas que estão a jusante desse bombeamento. Aqui
numa articulação do uso da água associada ao saneamento, certamente poderia-se ter um aproveitamento melhor deste complexo todo. Então, dentro aqui dos meus 15 minutos, eu faço essas provocações aos senhores aí e aos presentes. Temos aqui também uma plateia muito qualificada, que seria bastante interessante ouvir a opinião de vocês. Muito obrigado. Obrigada, Márcio. Você certamente coloca desafios aqui. Sugestão, doutor Bertiol, começamos por onde? Vamos começar pela ordem inversa, então. Vamos começar Vicente, Marilene e depois Mozart. Mozart está de volta. Eu estou ouvindo bem. Tá. Bem, uma questão crítica é a questão do uso hidroviário e do seu aproveitamento em benefício do desenvolvimento do país. Eu, nessa questão, tenho uma visão muito pragmática. É evidente que você pode fazer uma abordagem dessa questão, seja por um desenvolvimento de um mercado que não existe, de transporte aquaviário, mas que a oportunidade pode criar, a partir de você criar a oportunidade de você desenvolver aquele mercado, ou de uma demanda específica do setor de transporte em relação ao uso aquaviário. Eu me filio mais à questão de que, como cidadão, é evidente que é um contrassenso não ter o aproveitamento máximo das hidrovias brasileiras, porém ela deve ser viabilizada na medida em que você tenha uma disponibilidade real de utilização dessas hidrovias. Se você não compatibilizar essa questão, você corre o risco de ter uma capacidade ociosa caríssima, à disposição que não é utilizada. Eu fiz uma vez uma viagem pelo Google e fui pegar, depois tive a oportunidade de conhecer Três Gargantas, mas no Google, a imagem de Três Gargantas, vocês também conhecem, a energia, a terceira prioridade de utilização, a primeira é segurança, a segunda é transporte, a terceira é energia. E as eclusas, são 5 eclusas em paralelo, elas, você vê os barcos, eu não conseguia contar a quantidade de automóveis que um daqueles navios de 3 andares carregava. Então, um altíssimo valor agregado. Aí fiz a mesma viagem por alguns rios brasileiros e encontrei um cidadão num caiaque, de pé, encostado na eclusa, esperando o momento em que ele teria a oportunidade de passar com o seu caiaque. Então, uma diferença na utilização desse meio. Então, é evidente que, como cidadão, acho isso muito ruim, mas, em certa medida, penso que a ausência de desenvolvimento do setor hidroviário se deve fundamentalmente a uma coragem do setor de transporte de fazer esse enfrentamento com o setor elétrico, que não o fez, inclusive no desenvolvimento de vários aspectos, no PAC e tudo mais, e também no desenvolvimento, na garantia de que a existência da hidrovia gerará necessariamente a sua utilização. A outra questão é sobre o Rio São Francisco. Se o rio está secando ou não está secando. Do ponto de vista histórico, nós estamos atravessando já há algum tempo uma redução significativa nas bacias do Sudeste. Isso não só na bacia do São Francisco. A questão que se coloca é, a nossa capacidade de monitoramento, ela é eficiente para fazer essa identificação e se os números são confiáveis ou não, diante dessa situação. Pelo menos é o que eu entendi da sua questão, que era a definição de algumas vazões, a montante de Sobradinho, a partir das descargas de Três Marias. É evidente que você pode encontrar algumas inconsistências. Eu me lembro que o Dr. Kelman levantou essa questão, o Lotufo, no âmbito da Agência Nacional, respondeu essas questões. Eu não as tenho aqui para dizer, mas eu
Em grande medida, eu acredito que o nosso sistema, a nossa rede de monitoramento é eficiente, que os dados são eficientes, são consistentes. São sempre consistentes, eu não teria como te dar essa garantia, mas eu aposto que isso seria possível. A outra questão, por último, a questão da energia firme e energia assegurada, né, as vazões mínimas e tudo mais. No modelo atual, que foi feito com a medida provisória, depois a lei, que eu não me recordo o número, essa questão da perda financeira, ela ficou muito diminuída, na medida em que as empresas são remuneradas basicamente pelos seus custos de operação e a questão da energia é trabalhada de outra forma. Antes disso, essa era uma questão absolutamente crítica. Hoje, já não vejo mais como as empresas de energia tomando, porque elas têm receita completamente diferente, uma posição de aceitar essa discussão. Para mim, a questão é menos da questão financeira, mas sim da segurança energética. Efetivamente, nós temos ou nós não temos aquela quantidade de energia que está ali colocada do ponto de vista da placa. Até a existência da MP, a discussão é quanto eu vou perder. E aí havia uma dificuldade, tanto é que a resolução 03 ANA-ANEEL, na parte do monitoramento foi fácil. Na parte da batimetria não foi, porque a batimetria também poderia gerar alguma influência na energia assegurada dos empreendedores, dos concessionários. Agora, nesse último período, já não teve mais problema, porque a maioria desses concessionários, já não está mais com problema financeiro. Então, eu acredito que, inclusive, esse processo de batimetria, que é realmente crítico para o país, vai se concluir. E a discussão fundamental vai ser, essa energia existe ou não existe, ou ela é apenas uma condição de placa? Eu dou sempre o exemplo do São Francisco. Você ter uma transposição lá de Sobradinho, Itaparica, Xingó, e, aliás, vocês acompanharam, o setor elétrico rebaixou o reservatório de Itaparica por uma questão de operação, justamente quando ia fazer o teste de bombeamento na transposição do São Francisco, 5 metros cúbicos por segundo. A população foi lá para ver, crítico para ver a transposição, chegou lá, viu o lago baixo, lá embaixo. Aí, quando viu o lago embaixo, falou assim, a transposição vai acabar com o rio. Nós estávamos colocando ali 1.100 metros cúbicos a partir de Sobradinho, e nós estávamos retirando 5, mas como o reservatório estava num nível que nunca tinha sido assistido pela população lá no reservatório de Itaparica, levou a essa condição. Bom, a pergunta que se faz é o seguinte, nós vamos considerar os impactos de uma transposição desse tamanho nas plaquinhas dessas usinas ou não vamos? Né? Quando era financeiro, ninguém queria saber, ou então por conta de uma compensação. Eu acho que essa questão ela é mais afeta ao setor elétrico, mas a população, a minha condição, inclusive, seria dizer o seguinte, essa energia existe ou não existe? Ou ela depois é feita numa compensação que é indecifrável para a grande maioria da população, em cima de uma energia, de uma utilização, de uma racionalidade que, na prática, não existe. Então, inicialmente, em cima das suas provocações, eu queria ficar nesses aspectos. Depois, falar um pouquinho sobre Paraíba do Sul e sobre o Guandu, talvez se a Marilene não tocar, porque ela é a pessoa que mais conhece de perto esse problema, pois eu gostaria de dar minha opinião também a respeito dessa questão dos esgotos no Guandu. Bom, Márcio, realmente a sua pergunta foi ótima, que até me deu uma oportunidade de esclarecer a minha posição com relação à transposição para São Paulo. Eu fui abordada pelo Carlos Mota ali, ele falou assim, ele perguntou para mim assim, Marilene, em que a sua posição com relação à transposição do Paraíba para São Paulo difere da do Bispo com a transposição do São Francisco? Olha, eu posso dizer que é absolutamente diferente, porque este é um dos investimentos que precisam ser feitos e que vão propiciar um excedente de água que permitirá transposição de 5, de 10, de 15, sei lá, talvez até um volume ainda maior, seja para São Paulo ou para outros usos no próprio estado do Rio, enfim. Então, a minha posição, que eu
bombardeei no ouvido do Vicente, e posso dizer que ele concorda, né? É de que nós precisamos garantir investimentos no Paraíba do Sul, na recuperação do Paraíba do Sul, para viabilizar excedente de água para estes e outros usos. Eu estava contando que eu participei do primeiro plano de bacia do Paraíba do Sul, foi feito em 1997. Olha, o Mozart falou muito em plano, em planejamento, né? Em 1997, Mozart, nós fizemos o primeiro plano da bacia do Paraíba do Sul. Os investimentos previstos eram de 3 bilhões de reais para a recuperação do rio, para ser feito em 20 anos. Passaram-se 17, desculpe, e deve ter sido investido, atualizando os valores, 20% disso. Hoje, São Paulo tem um tratamento de esgoto em torno de 66% do esgoto, mas o resto, em Minas Gerais e no estado do Rio, é muito baixo. E posso dizer que, no período que eu estive à frente da Secretaria de Ambiente do Rio e da presidência do Instituto Estadual do Ambiente, os recursos que nós tínhamos disponíveis, que eram os recursos do Fundo de Conservação Ambiental, nós priorizamos para colocar na bacia do Paraíba do Sul, tentamos ajudar, né, para avançar com essa agenda. Porém, projetos como esse, que é esse bypass que foi mencionado, é o seguinte: lá o Rio Paraíba do Sul, ali em Barra do Piraí, ele tem essa transposição que praticamente 2/3 do rio, algo inimaginável, né, nos tempos de hoje, é transposto da vertente da Serra do Mar para o Paraíba do Sul para a vertente oceânica, na vertente atlântica da Serra do Mar, e é o chamado Sistema Light, gera energia nas usinas da Light e disponibiliza uma vazão no Rio Guandu em torno de 110, 120 metros cúbicos por segundo. Daí tem a captação da Estação de Tratamento de Água do Guandu, a ETA Guandu, que é da SEDAI, que é uma estação de tratamento de água que trata 45 metros cúbicos por segundo para abastecer o Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense, cerca de 9 milhões de pessoas. O que acontece é que essa captação está situada num ponto onde o Rio Guandu chega, e chegam 3 rios pequenos, 3 riachos, que vêm de uma região ali de Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, onde tem 0% de tratamento de esgoto. Ou seja, esses rios são valões de esgoto, que chegam, a água do Rio Guandu passa pelos reservatórios do sistema elétrico, tem uma qualidade razoável para fins de tratamento. É uma situação em que, se a vazão do Guandu cair muito, ela não cai, porque a transposição garante uma vazão contínua, esses 3 rios, eles entram na captação e tornam a água intratável. A SEDAI, ultimamente, tem dito que não, que isso não é problema, que pode baixar a vazão até 70 metros cúbicos por segundo, que ela continuará conseguindo tratar a água. Vamos ver, né, quando isso acontecer. Então, nós, lá o Estado desenvolveu um projeto que era interceptar esses 3 rios e jogar para jusante. É o chamado bypass desses rios Ipiranga, Poços e Queimados. Só para vocês verem, isso é uma última parte que eu queria ter falado, mas como o tempo era curto, como é fazer investimento no Brasil. Quando nós fizemos a primeira versão desse projeto, foi feito pela Coptec, um grupo lá do Laboratório de Hidrologia da UFRJ, e a obra era estimada em 2,5 milhões. Então, o que se pensava? Olha, fazer uma obra emergencial com 2,5 milhões, enquanto se faz os projetos para tratar esgoto na bacia para melhorar, é algo aceitável. E a Agência Nacional de Águas, isso era 95, por aí, 96, a Agência Nacional de Águas colocou
para o governo do Estado fazer. Aí começaram a fazer aí falaram, mas aquilo não era bem um projeto, era um estudo de concepção. Começaram a fazer o projeto. O projeto, afinal, só ficou pronto em 2004, por aí. Já um valor de 35 milhões de reais, já não eram mais os 2,5 milhões. Veio o PAC 1, conseguiu-se os recursos, 35 milhões para fazer a obra. Chegou para fazer a obra, fizeram a licitação, até fazer licitação e tal, reajuste, preços não previstos, a obra foi licitada por 47 milhões de reais. A empreiteira que ganhou, chegou lá, tinha problemas com reassentamento, não sei o quê, achou aquilo muito difícil, desistiu da obra, foi-se embora. Recentemente, o Vicente me perguntou pela obra, eu fui tomar informações e soube que a obra estava sendo revisto, o orçamento, e estava em 75 milhões de reais. E ainda vai ter que ser licitado de novo. Então, eu tenho dito uma coisa, depois dessa minha experiência aí, de passei 7 anos no governo do Estado, tentando fazer investimentos e fazer, enfim, empreender, né, de alguma forma e viabilizar esses investimentos de PAC 1, PAC 2, olha, não tem risco de dar certo. O juro, se nós dependermos deste sistema para universalizar saneamento, para reduzir perda, para universalizar água e esgoto, não tem risco de dar certo. Os controles, a falta de capacidade técnica dos nossos, de estrutura, no que você vai observar nos estados, e pior ainda nos municípios, os controles de todo tipo, TCU, TCE, Ministério Público, enfim, a dificuldade que é você efetivamente realizar o investimento. Olha, nós vamos passar aí mais 50 anos e não chegamos a essa universalização. Enfim, então, o bypass está nessa situação. Hoje eu já começo a ter dúvidas, porque por 75 milhões eu já acho que é caro demais, é melhor mesmo fazer os investimentos de saneamento que tem que ser feito na bacia. Agora, se nós não partirmos para parcerias público-privadas, para concessões, para pagar por resultado, para pagar por serviço, nós temos que parar de pagar para enfiar cano no chão. Você pode olhar essas obras do PAC, de saneamento, que é uma área que eu acompanho muito, você vai encontrar 25% de PACs que começaram em 2007, 2008, 2009, vai encontrar 25% de execução. E você vai chegar lá e vai encontrar o que foi executado assim, um tubo que começa aqui, para acolá, que não conecta, que não leva água na casa das pessoas, que não tira o esgoto da casa das pessoas, que não leva para uma estação de tratamento. Nós continuaremos remando e não é, mesmo com gestores que se dedicam, que fazem o esforço, mas é muito difícil fazer investimento no Brasil. Eu acho que, e aí se explica que não pode-se segurar mais água nos reservatórios do Paraíba do Sul, porque tem que garantir uma vazão mínima lá em Santa Cecília para bombear os 20 metros cúbicos, 109 metros cúbicos por segundo, para garantir a vazão no Guandu, para que dilua o esgoto e a água não fique intratável. E a gente ainda tem as empresas, as indústrias lá de jusante, né, da tomada d'água da ETA Guandu, que também tem que implantar a solução é super conhecida, que é captar mais acima por conta da intrusão salina. Mas não se justifica a gente estar descarregando esses reservatórios por conta de uma situação como essa. Obrigada, Marilene. Então, agora, Mozart, você... Aí, então, agora são cerca de 5 para as 10, não é isso? Então, aí agora teríamos mais uns 5 minutos para as suas considerações, Mozart. E aí, depois, eu queria a licença de você, estendesse o prazo aqui para poder abrir para as perguntas do público, né? 5 minutos... Pode escapar um pouquinho,
5 minutos, né? Mas vamos lá, eu vou aqui botar o relógio para tentar realmente. Quem fala por último sempre corre o risco de tentar repetir, mas eu vou não tentar não ser repetitivo. Tem duas provocações aí interessantes e eu vou me firmar nela. O São Francisco, ele está com problema? Pessoalmente, eu acho que não. Na realidade, é que o uso intensivo e múltiplo das águas aumentou fortemente aí nos últimos 50 anos. E se você pegar a vazão histórica dos últimos 85 anos do São Francisco, que é a medida, você vai ver que a vazão média está caindo porque, à medida que a água começa a se deslocar a partir de Minas Gerais até a Foz, há um processo de retirada intensa de água do rio para consumo humano, consumo agrícola e outros consumos que são bastante utilizáveis aí pela indústria, né? A irrigação realmente, por exemplo, quando eu deixei a Chesf, havia outorga de 560 metros cúbicos de água por segundo. A gente sabe que o pessoal pega a outorga e não utiliza, mas isso faz 10 anos. Eu imagino que hoje deva ter um valor apreciável, sobretudo pelos grandes canais que foram construídos de irrigação no interior do oeste baiano, na região de Barreiras e também na região de Petrolina e até Paulo Afonso, onde há uma agricultura irrigada intensa agora, recentemente. Então, como você vai colocando essa vazão e ela tem um uso consultivo maior, obviamente que a partir do momento onde você vier a medir, você vai ter uma vazão média caindo. A outra questão, então, eu acho que não. Eu acho que nós estamos num ciclo e quem tiver a curiosidade de olhar o ciclo de pluviométrico de vazões de São Francisco, vai ver que nós estamos num ciclo exatamente adverso e eu acho que dentro de 2 ou 3 anos você vê aqueles ciclos virtuosos onde a vazão média do São Francisco chega a 4, 5 mil metros cúbicos por segundo. A média anual, que é um valor que vai gerar um excedente muito grande. Mas isso são ciclos de 13 anos que quem conhece o Rio certamente deveria estar esperando uma coisa como essa que está acontecendo agora. Eu não sei se a gente observar o Paranaíba e o Grande, vai ver que tem coisas similares, sobretudo nas nascentes. No caso do São Francisco, o peso da nascente é muito forte, né? 90% da água de São Francisco ela vem de Minas Gerais e do sudoeste baiano. O restante é atravessando o semiárido e só perdendo água em função da escassez e da pouca pluviometria que existe na região nordeste, que é da ordem de 600 milímetros por ano, que ainda é uma coisa boa quando comparado aí com alguns outros países. Então, eu não acho que haja isso. Agora, tem algumas questões que contribuem também para diminuir o processo, que é a ausência de mata ciliar cada vez maior, a questão do assoreamento em algumas áreas do São Francisco que precisa ser tratada e não é, e aí afeta também a hidrovia. Então, eu tenho uma consciência de que estamos num período adverso e temos menos água, mas por motivos de retirada, sendo que há, eventualmente, alguns cientistas aí que já estão advogando que houve realmente uma mudança, uma pequena mudança no eixo terrestre a partir de 92 e que essa área aí teria sido prejudicada. O fato é que, quando a gente vai fazer medições quando chove, nós não verificamos, por exemplo, essa retirada d'água ela se reduz, aí você verifica que a vazão é compatível com o nível de pluviometria que ocorre. De toda sorte, ainda temos muita água no São Francisco e o ciclo é adverso e isso não é uma coisa normal no Rio, sendo que aquele famoso ciclo de energia firme, para quem trabalha no setor elétrico da década de 50, ele traz as questões voltadas para a energia firme e assegurada. O que a gente está verificando, e isso é muito forte no Rio, eu estou falando do São Francisco porque eu acho que aí a Marilene fala bem lá do Sudeste, e o Vicente fala de todo mundo, né, que ele conhece o Brasil inteiro. Mas eu vou colocar algumas questões que elas são importantes. Por exemplo,
poucas pessoas sabem, talvez nessa sala tenha algumas pessoas que sabem, mas esse ano há um processo que me preocupa, e eu acho que esse debate aí ele deve servir, e eu espero que a doutora Joísa tenha capacidade de articular isso. Nós precisamos de refazer o marco regulatório do setor energético e hídrico. Há realmente, por exemplo, se você olhar há 2 anos atrás, você vai ver o uso intensivo do reservatório no ano de 2012, nunca antes visto, certo? Você vai ver, por exemplo, que nos 6 primeiros meses de 2012, quando se esperava uma média de energia em megawatt médio hidráulica de 45 mil megawatts, se gerou 55. E você não faz isso porque o setor elétrico ele é super motorizado por natureza, porque a otimização do aproveitamento, ela normalmente leva a uma supermotorização. Então, se tiver água no reservatório, ela não passa pelo vertedor dela, ela passa pela turbina. Todas as grandes hidrelétricas, por exemplo, do São Francisco, são muito supermotorizadas. Elas têm capacidade de motorizar muito mais água do que a disponibilidade do rio. E isso a ANS tem feito, até porque eu acho que com viés econômico, porque como o setor elétrico tem um conflito, ao meu ver, que ele precisa discutir com a questão da água, que é chamada modicidade tarifária. Modicidade tarifária significa você produzir energia, quando você supermotoriza, a 12, 13, 17 reais por megawatt-hora, a nível da tarifa que a gente chama de otimização. E muitas vezes isso é feito quando já se devia estar gerando a termoeletricidade. Se você pegar isso no 2011, 2012, você vai ver isso com muita clareza e errar a mão no segundo semestre de 2012, a ponto de que ter que se despachar térmica em 2011. E aí você fica na dúvida se foi a MP 579 que determinou um reajuste de 20%, e que aí o setor elétrico ele é meio governista. Eu sou do setor elétrico, eu era governista também. Então, em detrimento, eventualmente, do equilíbrio, você tende a querer chegar naquele número e você correu o risco, e aí foi castigado pela natureza, porque aí pegou 2 períodos úmidos adversos, e estamos pagando muito caro hoje. Essa que é a realidade. Então, é uma pena que eu não esteja aí, mas quem tiver, entra aí no site da Câmara de Comercialização, que tem lá um gráfico de 2012 do ano todo, que você vai ver uma energia secundária inexistente de 11 mil megawatts médio durante o primeiro semestre de 2012. Os reservatórios começaram o ano de 2012 com 80% e terminaram com 30%, entendeu? E observe que quando eles começaram com 80%, chegaram quase a 100%. Então, qual é a primeira questão que eu vejo? A primeira questão que eu vejo é o seguinte: nós temos um problema no setor elétrico que se chama modicidade tarifária. A modicidade tarifária, ela no setor elétrico, quando ela é aplicada na Petrobras, quebra a Petrobras. No setor elétrico falta água no final. E o pior é que quando falta água, falta energia. Essa é a realidade que a gente precisa, obviamente. E aí vem uma questão que eu acho fundamental. E aí, Vicente, Romeu, é o seguinte: quando nós fomos estudar na reestruturação do setor elétrico brasileiro, na década de 2000, após o racionamento, e ele sabe muito bem que no racionamento de 2001, os reservatórios ficaram íntegros. Por exemplo, um dado importante: nós preservamos a bacia do São Francisco a partir do Sobradinho, fazendo feriados. Eu estou dizendo isso que eu tive nessa mesa que definiu isso e levando um prejuízo político para o governo. Hoje nós estamos, viu, Vicente, eu não sei se você sabe, eu estava olhando agora o site aí do CPTEC, estamos com 650 metros cúbicos a partir do Sobradinho até a Foz. Você sabe que não é esse o padrão normal de operação, mas se você, pelo menos se você olhar no site do INPE, é só dar uma entrada, você vai ver, e aí eu chequei para ver se era um erro. A partir de Sobradinho tinha 650, a partir de Itaparica tem 632, e a partir de Xingó tem 600 e alguma coisa. Então nós estamos aí com uma vazão média de 600, e isso obviamente porque realmente faltou água e a gente teve que dar uma equilibrada. Essa é o que está aí no site do INPE e do CPTEC, né?
Esse é um problema, porque mostra que nós estamos realmente com uma situação bem pior do que ocorreu lá em 2015. Então, qual é a minha proposta? A minha proposta é o seguinte: um país continental como o Brasil, ele não pode ter um operador único, ele tem que ter um operador nacional, mas ele tem que dar, quando eu falo do setor elétrico do qual eu participo, ele teria que ter um operador no Nordeste, um operador no Sul, outro no Sudeste e Centro-Oeste e um coordenando. Sabe por quê? Porque lá no racionamento existia ainda o CCON, e então a gente entrou muitas vezes em confronto com o MS recém-criado, onde queria despachar a bacia de alguma forma e aí eu digo, eu na época era chapa branca e nós da Chess somos criados para cuidar do rio também. Então a gente não deixava, peraí, o rio a gente não vai deixar o rio com vazões muito baixas não, porque tem problemas, obviamente, de abastecimento, tem problemas, sobretudo, na área de pesca. A gente tem que cuidar lá do pituzinho no Baixo São Francisco, não, o pitu se acaba e a gente gosta de comer pitu, e pitu é uma coisa muito boa e tem muito pescador. E a gente, obviamente, tem que preservar o futuro, quer dizer, nós estamos nesse momento aqui sabendo, e aí vem uma questão do MRE. O MRE, que foi criado para mitigar risco, hoje o MRE se tornou um problema, uma questão seguinte: mergulhar no MRE é ter um risco grande. Vou dar um dado que é importante vocês terem ideia. Quem está no mecanismo de realocação de energia do setor elétrico este ano vai pagar 20 bilhões até o fim do ano. Já pagamos 16, vamos pagar mais 4. Eu participo de uma empresa pequena, de PCH, a conta é pequena, mas são dados públicos. Por exemplo, a Eletrobras, que é a nossa empresa aí, eu sou do grupo, já deixei o grupo, mas quem trabalhou 25 anos pertence ao grupo e fica preocupado, pagou, por estar no mecanismo de realocação, em outubro, 700 milhões, e agora em novembro vai pagar mais 500. Talvez a Eletrobras seja a empresa mais prejudicada, porque é a maior. Mas todo o setor elétrico hídrico vai pagar 20 bilhões. Quer dizer, é uma conta que nós não deveríamos estar pagando, mas talvez até aplicando isso para que a gente tivesse mais reserva e mais otimização. Então, o setor elétrico, ele está pagando um preço desse processo todo que precisa ser repensado. Eu acho que não é só no abastecimento da água, não, no abastecimento de energia. É preciso você descentralizar a execução. A gente está vendo, e eu acho que esse talvez seja um dos problemas que nós precisamos fazer no Brasil, né? A gente cria determinados órgãos centralizados e quando eles erra o Brasil todo. Se você começa a descentralizar, e nós estamos com esse processo aí, por exemplo, na operação do setor. A operação do setor ela tem que ser integrada, mas se você criar, por exemplo, nós somos uma Europa ou somos os Estados Unidos, um dos dois, ou somos um Canadá. Lá tem vários operadores trabalhando integralmente. Agora, eles se fiscalizam, né? Nós não nos fiscalizamos. É um sistema extremamente militarizado. Eu trabalhei na operação é militarizada. Depois que a ordem vem, você executa, até porque tem que fazer assim mesmo. Senão não funciona bem. O problema é que quando erra, é uma catástrofe. Então, quando você tem sistemas mais descentralizados, então, no modelo lá de 2000, a gente queria pelo menos dois operadores, um Norte-Nordeste e outro no Sul-Sudeste. No final, venceu de novo o sistema centralizador nosso. Então, nós temos problema de integração de gestão muito sérios. Nós temos sistemas de priorização baseado na lei 10.848, que é a modicidade tarifária, que muitas vezes, da forma como ela é aplicada, ela, ao invés de trazer a modicidade, ela traz exatamente o inverso. É isso que a gente vai viver nos próximos 5 anos. O setor elétrico está gerando uma conta para o consumidor que deve chegar a 100 bilhões de reais e ela não consegue ser paga no ano só. Então, vamos ter 5 anos de conta cara aí para o consumidor brasileiro. E somado a isso, o setor vai estar todo endividado, viu, Vicente? Aquela história que o setor não está endividado é o seguinte: todo mundo, se há uma coisa que é equânime, é todo mundo endividado no final desse ano. É a geração, a distribuição e, obviamente, a única que se salva um pouquinho é a transmissão,
Mas como ela recebe dinheiro da geração e da distribuição, ela também pode desequilibrar, porque há um sistema, num processo extremamente perigoso de inadimplência, e que esse talvez seja o grande risco. Para o próximo ano está projetado um GSF, que é a redução da energia assegurada do Brasil, da ordem de 13%, mesmo que chova a média histórica. Isso significa que o setor elétrico de geração hídrica vai comparecer, porque essa diferença de 10% é comprada pelo preço de liquidação das diferenças e significaria em torno de mais 25 bilhões. Então, nós estamos falando de um momento muito grave que, por enquanto, está aparecendo a questão da escassez do recurso hídrico. Mas já nós vamos estar sem saber como é que a gente equaciona a questão econômico-financeira que está aí por trás. Eu vou ficar por aqui, porque eu falei 14 minutos e passei os meus 5 minutos se transformaram em 14. E eu quase não consigo te cortar. Porque o assunto é, por demais, sedutor. Eu queria fazer um diálogo com ele com relação aos números de Sobradinho, Itaparica e Xingó. Então, vamos lá. Antes de abrir para o público aqui. Oi, Mozart. Eu só queria dialogar com você com relação aos números que você apresentou aí de vazão defluente em Sobradinho, Itaparica e Xingó. E também com os números de quantidade de água retirada do Rio São Francisco. O Mota está aqui. Essas outorgas de 560, quando entrou a cobrança, não eram 560, era menos. Mas aí houve uma redução muito significativa. Mas eu acho que isso é secundário, porque a sua análise é correta, você é uma das pessoas que conhece isso profundamente. Eu queria apenas mencionar, porque nós temos uma regra que está estabelecendo 1.100 como vazão defluente Sobradinho, portanto, em Itaparica e Xingó, 1.100. Há uma tentativa do setor elétrico de reduzir de 1.100 para 900, que não foi aceita porque não tem nenhum precedente de operação e, portanto, não haveria condições de licenciamento dessa operação. Uma tendência a chegar a 1.000 em Sobradinho, porém, fazendo uma flutuação no período de chamada carga pesada e carga leve, a carga leve à noite e nos finais de semana, onde você poderia subir de 1.100 para alguma coisa em torno de 1.500 e depois rebaixando para 1.000, fazendo uma operação, criando aí um modelo novo no São Francisco. Mas nenhum número nosso, né, até por conta de que isso é estabelecido através de resoluções que nós estamos fazendo mensalmente, elas chegam aos números que você mencionou, da ordem de 600 e poucos metros cúbicos de vazão defluente. Posso falar? É só para dizer o seguinte, eu simplesmente entrei aqui agora no site da CPTEC INPE, e estão esses números lá, eles podem estar equivocados, não são números meus não, se você tiver um computador aí, você entra pela internet, e aí você vai ver que ele está dizendo que a vazão defluente lá está 640 metros por segundo. É o site. Então, a natureza do CPTEC INPE, e está chovendo naquela região, né, é de natureza de precipitação. Agora, que eles tenham um número melhor do que o número da Chesf em relação a Sobradinho, Xingó e Itaparica, eu duvido que o CPTEC tenha isso. Mas eu vou fazer essa conferência, porque se isso estiver ocorrendo, temos aí um problema gravíssimo em relação à operação da Bacia do São Francisco. Eu vou repetir aqui, eu abri aqui no computador e eu até estranhei e fui checar nas outras usinas, porque eu sei que você está falando, mas pensei que em função da escassez que está ocorrendo lá em Três Marias, que isso tivesse sido adotado. Mas está aqui o seguinte, vazão natural afluente, estou lendo aqui, Sobradinho, aí, vazão natural afluente. Aí coloca aqui, média de longo termo, 1872. Vazão no dia 18 de 11, 632 metros cúbicos por segundo. Vazão afluente, isso é correto. Em Sobradinho, é isso. Por quê? Porque nós estamos com
uma restrição em Três Marias muito grande, mas está chovendo a jusante de Três Marias. Então, nós não estamos recuperando o reservatório de Três Marias, mas nós estamos com uma vazão no Rio São Francisco, no trecho imediatamente anterior a Sobradinho, elevada. Então, vazão afluente de 600 e pouco é muito possível. Agora, vazão defluente em Sobradinho dessa ordem, aí teria uma irregularidade ao vivo em cores aqui, todos nós, para uma aplicação de penalidade à Chesf imediatamente. Não, a Chesf não opera. Quem opera o reservatório é o ONS. É o ONS, então... Ô Vicente, só para encerrar, eu pediria que você desse uma checada aí, é o seguinte, por que eu me estranhei? Porque aí eu peguei Itaparica. Pega Itaparica, aí lá a vazão afluente de Itaparica é 640. Pega aí o CPTEC. O CPTEC deve estar errado, eu acredito. Vamos pensar assim que é melhor, né? Pronto, agora vamos lá. Meu papel aqui como moderador agora é, então, dar início às perguntas do público, passando ao Mário, da ANTAC. Boa noite a todos, um prazer estar aqui. Professor Bitiol, demais membros da mesa. Nós tivemos um embate com o doutor Vicente, num passado recente, aí, por conta da paralisação da hidrovia, da navegação na hidrovia Tietê-Paraná. Eu quero, talvez, até aproveitar essa oportunidade. Eu não tive com o doutor Vicente nesse meio tempo, mas dizer aqui o quanto o respeito, não é que o embate foi exclusivamente no campo da questão em si, né, e talvez até um conflito de interesses, né, que há, e acho que também é subjacente aqui a nossa estada aqui hoje, né. Mas eu queria puxar algumas questões que o Dr. Mozart colocou por lá. Ele fala em processos decisórios, ele fala em ambiente de tomada de decisões, e ele fala que isso não é uma coisa necessariamente coerente. São palavras dele, né? Ele falava da tomada de decisões, né? E também fala da falta do gerenciamento integrado, e, num dado momento, ele fala que a Lei 9433 não é aplicada, não é? E acho que aí começa a girar aí o nosso problema. Por que a 9433 não é aplicada? E aí o doutor Vicente coloca que a 9433, ela coloca uma hierarquia, não é, que é a questão de abastecimento humano para a água e a questão dos animais, mas a partir daí não há uma hierarquização, isso na lei, mas na prática o que a gente vê, e aqui eu quero usar a expressão do professor Mozart lá, da militarização. Parece que quando a gente senta numa mesa para discutir o uso múltiplo de água, é uma militarização. É uma coisa impressionante. O Operador Nacional do Sistema, o Ministério das Minas e Energia, eles mandam a água. É isso que acontece hoje na prática, não é? E quando nós reclamamos da questão da hidrovia Tietê-Paraná, a gente cobrava da ANA, e eu ainda cobro da ANA, exatamente essa mediação, essa tutela pelo uso múltiplo da água, e eu imagino que o Vicente tenha problema, tenha dificuldade, não sei se no campo de competência legal ou no campo de competência material, para cuidar dessa questão, e esse é um problema que eu gostaria de colocar aqui claramente. Não há tutela do uso múltiplo da água, há uma ditadura por conta do setor energético, do uso da água. Eu poderia citar aqui um episódio sobre as eclusas, tem até uma resolução da ANA que trata, dizendo que o setor elétrico deveria dar uma opção entre 2 pontos para onde colocar a eclusa, e numa dada reunião, o representante do Ministério das Minas e Energia fala, mas escuta, essa resolução está errada, quer dizer, ele não queria dar a opção, ele queria impor o lugar, ele daria 2 opções, mas uma boa e a outra que não servia, quer dizer, ele queria impor, ainda assim, com a portaria, com a resolução da ANA, ele não queria submeter aquilo. Então é impressionante como o setor se sente dono, e não é que se sente, ele é o dono. A verdade é que, na prática, há uma ditadura com a questão do uso múltiplo da água. E isso se materializa quando o doutor Vicente coloca aqui a necessidade de uma declaração de prioridade da água da Bacia do Paraíba do Sul. Ela não precisa dessa declaração, a própria lei dá
essa questão. A lei diz que a prioridade da água é para o abastecimento humano. Né? Não há necessidade de fazer nenhuma declaração, quando a lei já diz isso. Quer dizer, nós precisamos fazer essa declaração exatamente para mostrar para o setor elétrico que, olha, estamos reafirmando que a lei vale aqui, nesse caso do Paraíba do Sul. Não é? Então, isso é uma coisa assim, de causar perplexidade. Eu acho que a discussão, em certo ponto, ela foi boa. Acho que a ANTAC teve a oportunidade de expor alguma ferida que há no setor, algumas coisas que a gente tem que ver, que talvez seja algo entre o insensato e o insensível, viu, professora Marilene? Eu acho que realmente, e que não há a racionalidade australiana, né, Márcio, doutor Márcio, porque não há racionalidade nisso, e eu queria só puxar agora uma última inserção do Mozart, quando ele fala da questão da centralização, que a centralização pode levar a decisões erradas, não é? E aí não tem jeito, errado está, não é? E eu lembro de um embate que nós tivemos na ANA, onde a visão do operador nacional do sistema e da CESP eram muito diferentes, não é? A CESP provavelmente, Mozart, com uma visão local, não é? E a ANS com uma visão centralizada, e tinham cenários totalmente distintos, não é? Para a questão da hidrovia Tietê-Paraná. E o fato é que a hidrovia foi paralisada unilateralmente, não se conversou com o setor, gerou um desemprego em massa, e a coisa chegou no estado de causar realmente perplexidade. Então, nós estávamos com o Itaipu vertendo, porque estava chovendo no Paraná, e o Operador Nacional do Sistema veio com a mesma proposta hermética, não é, de meses atrás, quer dizer, como se nada houvesse acontecido de fato novo. Não é? Uma posição hermética, mas e a proposta? Está vertendo o Itaipu, houve uma mudança, né? Por que não se estoca isso mais ajusante? Porque o setor de hidrovia também não consome a água, não é? Você só estoca em outro nível. Não é? Então, essa questão pronta, colocada, é muito complicado. Eu lembro que, e aqui eu quero também, viu, Vicente, eu vou me permitir criticá-lo, não é? Não é verdade esse cenário que você traçou do caiaque, desculpe, não representa a movimentação de cargas no Brasil. Eu lembro que do Madeira, de Porto Velho a Itacoatiara, movimenta-se uma quantidade muito grande de soja. Na hidrovia Tietê-Paraná, que foi paralisada, eram 7 milhões de toneladas de grãos, derivados de combustíveis derivados e celulose. Isso gerou desemprego em massa, um descrédito com relação ao setor, e isso, para recuperar uma coisa que é o descrédito, é muito difícil. E me parece, eu quero crer, que houve um erro do ONS em termos de avaliação, por ter uma visão centralizada em uma proposta hermética. A gente lamenta muito isso, e o que a gente esperava da ANA era a tutela do uso múltiplo da água, e que não houve a tutela da ANA, continua havendo, a meu ver, efetivamente, uma ditadura por parte do ONS, e eu quero crer que não será com essa questão de dizer que a hidrovia não tem carga a melhor maneira de cuidar dessa questão. A hidrovia tem carga, sim. Nós temos estudos que mostram originação e destino de cargas. O que há na hidrovia é uma descrença do setor. Nós vamos ter cada vez menos carga na hidrovia na medida em que o setor perceba, tenha a sensação de que não há tutela para esse modal. Essa questão, eu acho que por que a ANA não media isso? É essa questão que eu gostaria de colocar para a mesa. Eu sugiro que, na verdade, façamos a coleta de mais umas 2 perguntas e depois passemos à mesa. Tá? Eu consigo ver o Odenir. Então, vamos de 2 em 2. Vamos pegar 4, temos 4 aqui inscritos. Alguém mais está com... fazemos os 4, então aqui, depois o Odenir, depois aqui na frente. Tá, boa noite, meu nome é Sandoval, eu sou da ANEEL. Só porque eu queria fazer uma intervenção aí na discussão entre o doutor Mozart e o doutor Vicente, que eu estou acessando aqui agora o IPDO do ONS, e de fato a vazão defluente de Sobradinho está 1.100 metros cúbicos por segundo. Três Marias realmente tem uma limitação lá, está em torno de 124 metros cúbicos por segundo, de vazão defluente, e os números que o doutor Vicente colocou realmente estão corretos. Tá só fazer essa retificação.
Eu fico feliz. Viu? Não precisa aplicar multa na Chesf. Chesf. Eu fico feliz. Ô, Vicente, a gente tem que mandar uma carta para o CPTEC aí, porque ele está dando susto a gente aí, viu? Odenir. O Sandoval trouxe aqui essa informação que eu tinha aqui do IPDO. E sobre a hidrovia do Tietê-Paraná, a gente passa por um momento lá de restrições. E, por momento de restrição, realmente você precisa tomar algumas preferências, se a gente pode dizer assim. Mas, no passado, nos momentos de estiagem ou de baixa vazão, o que o ONS sempre fez foi mandar onda de cheia para manter a hidrovia navegável. Quer dizer, a gente sempre teve uma operação da hidrovia muito coordenada, muito bem coordenada pelo ONS, pela Capitania dos Portos lá do Tietê, pela ARANA, que cuida lá da hidrovia. E agora, nesse momento de escassez, talvez, eu não estou aqui para defender o ONS, mas para relatar como é que a gente operou no passado, como operou mesmo nos momentos de crise, em que a geração de energia era prejudicada para que se fizesse uma onda de cheia e pudesse os comboios passar pelos trechos de baixo calado. Tá certo? É isso, viu, Mozart? E a gente tem bastante preocupação com o São Francisco, e a gente discute muito lá com a Ana esta operação dos 1.300 para 1.100, agora essa tentativa de 900, é claro, pensando no futuro, pensando em abastecimento do Nordeste, na ponta do Nordeste no futuro. Se você não tiver o reservatório Sobradinho armazenando, talvez ele tenha uma dificuldade de atendimento de ponta na próximo período seco. Ok, Adenir. E eu fico satisfeito aí que você tenha corrigido, que eu abri aqui e levei um susto o CPTEC, que eu sempre olho, está mostrando um número aí muito baixo. Eu preciso corrigir isso aí, porque vai matar a gente de susto aqui, né? Boa noite. Bustamante, da Consultoria de Minas e Energia do Senado. Na apresentação da Joísa, né, ela falou sobre a questão da escassez e variabilidade, né? Quando a gente pensa em escassez e variabilidade, a primeira solução que vem à cabeça é a reservação. Então, nos momentos de maior fluxo de água, reservar água. E toda essa questão aqui do gerenciamento de água, então, passa evidentemente, tem que passar pelo conhecimento da capacidade de reservação. E se a gente não tem um conhecimento adequado dessa capacidade de reservação, é mais ou menos como administrar uma conta corrente sem saber o saldo, né? Então, acho que isso não é uma questão gravíssima, essa questão aí da garantia física, esse saldo negativo que está sendo criado para os geradores, tem a ver por uma superestimativa dessa garantia física, porque o MRA, em algum momento, cobria isso, e no momento que secou para todo mundo, aí ficou sem como cobrir a questão. Então, isso eu acho que não pode escapar. E outra coisa que não pode escapar dos futuros reservatórios a serem construídos, né? Não sei o que houve aqui no Brasil, que, de repente, reservatório virou uma coisa execrável, que ambientalistas, Ministério Público, todo mundo fica até com medo de conversar. A gente vê no Ministério, no Senado, quando vai o pessoal do Ministério de Minas e Energia, e dizem, não tem nada proibindo a construção de usinas com reservatório. Mas por que não constrói? Porque não geologicamente, aliás, topograficamente não é a questão. Então, mas a gente vê que existe sim um receio de fazer essas usinas. Obrigada. Vamos passar para a mesa, então. Vamos começar pelo Vicente. O nome de conflito pelo uso da água não é à toa, né? Ele tem algum sentido. Com relação à questão da hidrovia, eu disse aqui no começo que a lei de águas é pouco conhecida, e até por ser pouco conhecida, as pessoas vão lendo o capítulo da lei e vai interpretando aqueles capítulos como total.
A lei de água não fala o que você mencionou. A lei de água diz assim, em situação de escassez, o uso prioritário é consumo humano e dessedentação. Em situação normal, a regulação deve ser sempre visando os usos múltiplos da água. Estamos até aí, estamos de acordo. A questão da hidrovia, nós tínhamos um parecer do ONS dizendo que a operação que se pretendia para a elevação da hidrovia geraria o risco de um blackout no Brasil. Está lá no documento do ONS, que é o responsável por essa questão. Se é uma ditadura ou não, se trata de uma consequência de uma responsabilidade que estava plantada num documento. Segundo, o problema da hidrovia é derivado de uma série de questões, uma delas a seca, a outra, o pedral de Nova Baiandaaba, que o setor de transporte nunca cuidou de retirar. E, com isso, obrigando a uma operação naquele sistema acima dos níveis que seriam necessários caso o pedral não existisse, e que não foi retirado, apesar de constar nesse processo todo. A operação que você defendia da CESP, que as pessoas precisam entender, ali é uma cascata no Paraná, então você tem o Paranaíba, o Grande, chegando em Ilha Solteira, um desviozinho do canal de Pereira Barreto com o rio Tietê, que deságua da usina de Ilha Solteira, a CESP, especialmente, vou lhe dizer de novo, você comprou gato por lebre, porque eu participei de diversas reuniões junto com a CESP, manter uma vazão defluente de 4.000 metros cúbicos, no geral, nas 3 usinas, manter 4.000 metros cúbicos, e para aumentar o nível de Ilha Solteira, nós precisaríamos fazer com que a quantidade de água que chegasse em Ilha Solteira fosse superior aos 4.000 metros cúbicos por segundo. E nós defendíamos, dizendo o seguinte, é evidente que nós precisamos elevar o lago de Ilha Solteira, porém você precisa reduzir a vazão defluente de tal maneira que você não precise desestocar, como era o argumento do ONS, os reservatórios de cabeceira, seja no Grande, seja no Paraíba. Qual foi a posição da CESP, que estava faturando adoidado? Qual foi a posição da CESP? Eu não posso fazer porque o IBAMA não permite. No mesmo dia, consultamos o IBAMA, não tinha problema do IBAMA. Aí a CESP disse, não, é um TAC. Aí nós fomos atrás de um TAC, mais de 15 dias atrás do TAC. Depois do TAC, não existia TAC. O que tinha era uma regra estabelecida no contrato de concessão. E a CESP só aceitou fazer os testes de redução de vazão agora, no meio do processo de crise, constatando que dava para fazer no início os 2.000 metros cúbicos por segundo. Então, na minha opinião, é evidente que o ONS teve uma posição firme, como é sua a posição firme em defesa da hidrovia, os papéis do ONS não é defender a hidrovia. E pronto. Então, o papel do ONS foi bastante firme em relação ao risco de desabastecimento do Brasil, e a CESP tinha uma vantagem de manter a operação naqueles níveis, elevando o reservatório de Ilha Solteira à custa de um de esvaziamento do reservatório de cabeceira, mantendo os 4.000 metros cúbicos por segundo. Teve janela de oportunidade? Nós tratamos disso, teve janela de oportunidade. E o setor elétrico, por incrível que pareça, me parece lento para a tomada de decisões que envolvam algum risco, por mais que se considere o setor altamente capacitado, e realmente é. Então, nós tivemos janela de oportunidade com as descargas no Paranapanema, que choveu no Paranapanema, isso poderia levar, Itaipu chegou a verter, nós poderíamos ter feito isso antes. Isso é verdade. Houve ali uma janela, mas não em decorrência dos argumentos do processo todo que você decidiu. Aí, a questão regulatória. Na ausência de uma regra, e aí eu mencionei aqui que há uma lacuna entre uma regra geral e uma situação de escassez. Porque eu já disse que, na minha visão, aí é uma visão de minha pessoal, que os usos múltiplos não significam uso equivalente. Eu vou concluir. Não significa uso equivalente, porque essa interpretação de que o uso múltiplo significa uso equivalente, nós deveríamos manter
o reservatório cheio por conta dos pescadores, nós deveríamos manter o reservatório cheio por conta das pousadas que existem no remanso do reservatório, e essa lacuna da legislação precisa fazer com que se tome uma decisão entre os impactos locais, pontuais, de alguns dos usuários, em detrimento de um impacto geral, que, nesse caso, eu não tenho a menor dúvida, até hoje, a menor dúvida de que a gente tomou a decisão correta, tendo em vista o impacto local, muito embora significativo na hidrovia, né, vis-à-vis o que o ONS apresentava como a necessidade de operação. E volto a dizer, tivesse feito um empenho na remoção do pedral lá de Nova Vanhandava, essa situação não teria acontecido da maneira como acabou acontecendo. Obrigada. Marilene. Olha, eu só faço adiantado da hora, só me despedir, agradecer aí a oportunidade, o debate foi rico e ver aí essa discussão toda, mas só fazer que você não estava quando eu falei inicialmente, que eu entendo que a gente precisa que a ANA seja o operador nacional do sistema hídrico, né? E não tenha só essa preponderância do setor elétrico, ainda que tenha que se tenha em conta a importância que ele tem. Gente, obrigada, boa noite, eu acho fantástico, Brasília está de parabéns, vocês ficarem aqui até agora. Obrigada. Mozart, agora não mais do que... Eu queria logo, antes de você me agradecer, o seguinte, eu fiquei preocupado e... eu sempre entrei no site da CPTEC para olhar a chuva, que a gente fica com chuva e olhava os reservatórios. Eu entrei aqui no ONS e realmente confere os 1.100. O CPTEC e o ONS não estão se entendendo. E eu levei um susto e cometi erro mesmo. Peço desculpa aí a vocês por o esclarecimento aí de... Acho que foi a Deni que entrou aí. Para mim, é um alívio, porque eu pensei que tivesse havido alguma mudança e pudesse estar operando com 600. Isso é a única coisa aí que eu quero registrar e agradecer a vocês aí também a paciência. E acho que o debate para mim foi extremamente instrutivo e oportuno pelo momento que a gente está vivenciando. Muito obrigado a todos aí. Eu só não queria perder a oportunidade de registrar que, na verdade, foi extremamente difícil encontrar nomes que fossem capazes de, com profundo conhecimento e raízes no setor elétrico, terem capacidade de contribuir para uma discussão como essa. Não é? Quer dizer, infelizmente, não incluímos explicitamente, não é? Por exemplo, o setor de hidrovias, não é? nessa rodada inicial, mas eu considero extremamente virtuosa essa oportunidade para discutir, como falei ao início, um tema extremamente relevante. Agradeço a todos, né, pela oportunidade, né, de pontuarem o que são lacunas, né, lacunas da integração desses marcos regulatórios. Acho que na fala da Marilene ela foi muito feliz em registrar, creio que foi ela, que, na verdade, a estruturação do setor elétrico, a estruturação do setor de energia, ela serviu muito aos interesses do país, né, propiciou o desenvolvimento, mas o momento que vivemos hoje, o momento que se configura hoje, ele é um momento diferenciado, né? E ele sinaliza para que essas tensões elas se exacerbem. Então, espaços como esse para discussão são extremamente frutíferos e esperamos que sejam apenas uma pavimentação dessa construção inicial, né, de uma atuação bastante importante e integrada da regulação de água e energia, tratando desse nexo. Agradeço, então, mais uma vez, a parceria aqui com o Instituto de Direito Aplicado, Dr. Betchol, a quem passo a palavra para encerrar. Eu queria renovar os nossos agradecimentos e anunciar que realmente nós estamos projetando para o ano que vem a ampliação dessa parceria. E já com temas e um elenco de temas que certamente nutrirão a atividade do IDA aqui em Brasília durante o próximo exercício. Boa noite a todos, muito obrigado e até a próxima. Obrigada, Mozart. O link funcionou. Temos que agradecer ao setor de telecomunicações também.